Fala turma, esse é mais um LT4 Cast Show e bora apresentar o nosso convidado de hoje. Temos a honra de receber Wendel Salomão, com uma carreira de mais de 20 anos no cartório, o cara sabe tudo e mais um pouco. Especializações em Direito, Notorial e Civil e um mestrado em Direito e Negócios Internacionais. Wendel é também fundador da Alure Empreendimentos Imobiliários, uma construtora, sendo uma figura destacada no setor imobiliário de Ribeirão e em toda a região. Seja muito bem-vindo, Wendel, à casa da LT4 Cast Show. Lucas, obrigado pelo convite, parabéns pelo seu projeto que todo mundo está reconhecendo e gostando. É um prazer realmente estar aqui, principalmente porque o meu histórico com vocês foi de procurar a empresa de uma necessidade que eu tinha, que eu não conseguia vender o veículo. E aí depois vendi outro, enfim, e virou um casamento. Que bom. Vamos tirar a dúvida da turma, que acho que nós temos um bate-papo muito interessante hoje, Wendel, porque acho que sim, a sua profissão, o que você faz referente a cartório, é muito importante para a vida das pessoas também, porque é uma responsabilidade, é um bem, né? É um patrimônio que a pessoa vai adquirir. Então vamos começar lá de trás um pouquinho. Quero saber como que você começou nessa questão do cartório, quando que iniciou isso na sua vida? Primeiro que eu sou um apaixonado pelo cartório por conta que é um histórico familiar. Eu não sou o dono do cartório, mas minha família sempre trabalhou, sempre fomos empregados de cartório. E aí, quando eu decidi fazer faculdade de Direito, a primeira questão que eu falei pro meu pai, falou, eu quero trabalhar no cartório. Aí ele falou, não, vai ver um pouco do mundo fora, ver se você gosta, para não haver para você não ser induzido, e conforme for você volta. E foi o que eu fiz. Fiz uma semana de estágio no escritório de advocacia e uma semana de estágio no escritório de engenharia civil. E voltei pro meu pai e falei, olha, eu quero cartório. E aí eu comecei como office boy no cartório, então guardinha, antigo Sim. guardinha, né? Que era assim que começava, né? Lá de baixo. Exato. Andava a pé, pegava passe de papel, sabe? Verdade. Aqueles que você colocava no ônibus, eu juntava aqueles passes para pagar uma bis. Foi meu primeiro veículo foi uma bis. E aí rodava a cidade e fui me desenvolvendo. Então aí nesse período todo eu fiz faculdade, 2 pós, mestrado, comecei a dar aula, dei aula fora do país, em mais de 7 países. Caramba. E aí eu fui me especializando na área porque eu realmente sou um apaixonado pela área. Eu gosto muito porque o cartório, como você disse, as pessoas muitas vezes não sabem o que acontece no cartório, muito embora você precisa dele para nascer, que é a sua certidão de nascimento, e para morrer, que é a certidão de óbito. Então, eu tô querendo te dizer que toda a sua vida você vai ter contato com o cartório. Para vender, comprar, transferir bens, receber veículos, comprar e vender todos esses veículos seus, você precisa de um cartório. Então, vira aqui uma obrigatoriedade de um contato ali. E o histórico de cartórios no Brasil e todo o mundo é de muita segurança jurídica. Tanto que, não sei se você já reparou, quando uma pessoa tem uma escritura na mão, ela enche o peito para falar, eu tenho a minha escritura. Sem dúvida. Passa uma tranquilidade, um conforto à pessoa. Uma seriedade, mas é verdade. Um documento que não há dúvida. Né? Então, eu sempre fui apaixonado por essa área, principalmente também porque em confronto e na contramão do nosso país e de outros países também, o fórum ele está atolado de trabalho. E quando o cliente consegue vir ao cartório, fazer serviços alguns idênticos ao do fórum, mas com qualidade, com agilidade, com segurança, me vem um prazer de poder corresponder àquela pessoa. No Covid, eu lembro muito bem pessoas nos hospitais, internadas, precisando de uma procuração. Era a hora que o cartório entrava em ação para salvar, para poder tirar uma aposentadoria, que a pessoa estava ali precisando daquele dinheiro. Nossa, e não podia ir no banco. E sem o cartório a pessoa ia ficar de mãos atadas. Ela não conseguia fazer. Tanto que foi o único órgão que foi autorizado a estar aberto em toda a pandemia. Olha que legal. Nós fomos os únicos, no começo taxados, depois o governo bateu o pé dizendo da necessidade, porque o pessoal estava morrendo, nós que estávamos fazendo as certidões de óbito. Olha isso. O pessoal estava divorciando de tanto problema, nós que estávamos cuidando disso. No meio do Covid, uma série de pessoas nascendo também. Nós que estávamos cuidando disso tudo. As pessoas precisam de procurações, muitas empresas se desfazendo dos bens para poder levantar patrimônio, dinheiro, para pagar dívidas, seja lá o que for, se remanejar. Nossa. Os cartórios faziam as transferências. Vocês trabalharam muito mais do que o normal ainda? Você considera que o Covid para vocês... Quase 5 vezes mais que o normal, Você tá o ritmo. Nós tivemos que se reestruturar, inclusive.
trabalhava-se com medo, inseguro, nós não sabíamos, né, até que ponto aquilo era saudável ou não, mas o governo sempre passou uma situação de que vocês estão na mesma linha dos médicos. Então, quando eu tenho uma pessoa falecendo no hospital, precisando liberar uma aposentadoria para pagar a tua conta, vocês, não são os médicos. Que bom que teve essa sensibilidade, né, cara? E aí, então, assim, são coisas que me fazem apaixonar pela área e ser um doido mesmo pela área. Quantos funcionários vocês têm lá no cartório? Hoje lá no cartório, a gente tá com 60 funcionários. Nossa, arredondar gente, para 60. Cara. É um trâmite muito burocrático, né? Sim, é uma equipe mesmo, é uma força-tarefa, porque a demanda é alta, os cartórios todos de Ribeirão, graças a Deus, aqui na comarca, eles são muito bem evoluídos. Quantos são em Ribeirão? Aqui de tabelião de notas são 5. Tá. O que eu trabalho é o 4º, mas tem o 1º, o 3º, o 2º e o 5º. Mas todos prestam com excelência, todos são no porte do meu também, todos bem grandes, porque o Ribeirão Pretano ele é exigente frente a outras comarcas. Isso também é um diferencial. Eu fui presidente do notariado jovem, que são cartorários até 35 anos durante vários anos a nível mundial. E aí eu passei a visitar muitos cartórios, tanto no Brasil quanto fora. Olha que legal. E aí quando você visita cartórios, você tem como comparar o que eu sirvo aqui, o que eu posso melhorar aqui e o que tem fora e como está, né? Foi nessa época, inclusive, que eu implantei no meu tabelião, que é o único em Ribeirão que tem, uma cafeteria, para poder atender o cliente enquanto ele espera, ou enquanto ele negocia, enquanto ele está ali sofrendo por um óbito, fazendo um inventário da mãe, do irmão, do pai, seja lá o que for. Ele consegue tomar um café, comer um pão de queijo, se alimentar e ter uma estrutura nesse sentido. Então, Ribeirão Preto pode se considerar, e eu posso afirmar isso, dentre milhares de cidades do Brasil, que os serviços de cartório aqui, todos, não só o meu, é um elogio bom a todos. A gente fala, vocês são concorrentes, a gente pratica o mesmo serviço, mas merece o elogio, porque todos aqui estão empenhados em trabalhar muito bem. Que bom saber disso. É verdade, eu concordo com isso. A estrutura de vocês é magnífica, cara. Sim, graças a Deus lá nós temos bastante sala de reunião. Se o cliente às vezes não pode sair do carro, a gente faz aquele sistema de ir até o cliente, atender ele dentro do carro, ou vir até aqui, fazer um serviço realmente diferenciado, porque preço de cartório é tudo igual. Sim. Todos são iguais. Tabelado, né? Tabelado. Pelo estado de São Paulo, inclusive. Então, até o meu cartório com barrinha, com sertãozinho, o preço é o mesmo. O que muda é exatamente a prestação de serviço. Tá? Que é ali fundamental. Que vai me determinar o aumento de trabalho ou não, o desenvolvimento ou não. Então, tem um monte de perguntas pra você, não vou seguir roteiro aqui. Manda bala. Tá? Ó, falando um pouquinho do meu ramo, cara, todo mundo sabe que eu sou proprietário da LT4 Motors, e uma das exigências que eu tenho na minha empresa, desde o começo, porque eu vim de concessionária, eu tenho uma política de trabalhar muito parecida com concessionária. Essa questão de recibo. Eu não faço um negócio, o cara chegar para mim e falar assim, mas eu vou segurar o recibo para depois transferir tudo. Não. Explica um pouquinho para nós da importância do cliente já transferir o carro quando ele vende e do proprietário já comprar o carro com o recibo. Explica isso, fazendo um favor, e depois eu quero tirar uma outra dúvida com você. Quando você me fala isso, e eu estando nos bastidores de um cartório, me vem tanto problema que a pessoa pode passar. OLX, cara que leva golpe. OLX, o documento não estar regular, ser um documento frio. Existe isso? Sim, e é comum. Nossa, você tá brincando. A duplicidade de documento. Me vem situações da própria pessoa que está te vendendo, ela não ser a dona daquele veículo. Ou veículos que hoje estão em nome de parentes, né? Muitas das vezes, a gente tem que falar abertamente sobre isso, e é comum ver no cartório, eu coloco o veículo no nome da minha avó, porque eu vou levando todas as multas, e aí vai tudo pro nome dela. Até aí, ok. Mas essa avó tá lúcida? Ela assina? E se ela falecer? E aí eu não transferi o veículo? Eu vendi, não transferi, vai ter que fazer inventário. Olha a responsabilidade. Chamar outros herdeiros para o jogo. E quando eu trato de veículo, pode vir na minha cabeça um veículo de 100 mil reais, assim como pode vir um de 2 milhões. Então, é um patrimônio. Sem dúvida. Tá? Então, tem as multas, tem os impostos. Então, eu vejo um leque de problema quando a pessoa me fala que não vai transferir o recibo naquele momento, ou ela está insegura por algum motivo, ou vai postergar. E às vezes não me vem nem só má fé. Me vem essa questão mesmo, alguém pode falecer.
Né? Ou me vem essa questão, hoje em dia o Fórum Trabalhista ele consegue bloqueio judicial do dia para noite. A gente tem vários clientes que recebem um veículo, vem correndo no outro dia, nossa, eu recebi e entrou uma indisponibilidade e me bloqueou o veículo. Sem dúvida. Né? É uma coisa que você não consegue controlar imediatamente, né? Exato. Nós fazemos até uma consulta aqui. Todo carro que vai entrar na LT4, a gente tem uma consulta para ver se não tem nada, alguma intenção. Quando eu deixei os meus, exato. Porque se tiver, a gente já dá um passinho para trás. Ou conversa com o cliente. Tenta entender o porquê seu veículo tem isso, aquilo, né? Sim, e tenta resolver. Você falou de um assunto do LX, né? Vocês pegam isso aí lá? Não? Então, é um assunto que eu gostaria de tratar aqui, até por conta de que você tem uma loja de veículos, né? Reconhecido no mercado. Quando a gente trata de OLX, eu não posso desmerecer o site. Né? É muito bom. O site é muito bom. O problema é a pessoa que trabalha com o site, né? Então não é uma culpa do site. Primeiro, coisa que é bom deixar claro. E aí a gente trata do ser humano, né? E a gente trata de fraudes. Que eu tenho muito. Cara. Eu tenho amigo meu, cliente, muito bem posicionado financeiramente, que transferiu o veículo com uma venda e compra simulada, tá? Pelo OLX e foi lesado. Sem dúvida. Só que isso é semanalmente. Você tá brincando. No cartório. As pessoas tentam, às vezes, não ter uma assessoria, ou acham que vai gastar muito com uma assessoria de veículo, com uma concessionária, com uma loja tão renomada como essa. Nós não ensaiamos isso, tá, galera? Ele tá falando porque o cara manja e olha a importância. É o que acontece no cartório todos os dias. É isso aí. E se eu fosse ser entrevistado por uma concessionária, seria a mesma resposta. Sim, sem dúvida. Cada um no seu serviço. Tenha uma assessoria. Né? Pra tudo, né? Assim como eu, conhecedor da área, eu te procurei. Essa é a maior prova. Assim como eu, conhecedor da minha área, eu compro imóveis com corretores. Né? Eu contrato seguros para os veículos. Então, essa questão de você procurar um profissional de excelência, ela te exime uma série de responsabilidades. Mas o OLX é um ponto marcante nos cartórios, porque é um ponto de dor de cabeça para nós. Sem dúvida. Nós treinamos funcionários para perguntar para os clientes: você já recebeu o valor desse veículo que você está transferindo? Você viu o veículo? Você conheceu esse veículo? Você tirou as certidões dele, do IPVA, do Detran, conferiu, né, se tem alguma duplicidade ou não, porque é outro problema, duplicidade de placas e tudo mais. Carro clonado. Carro clonado e por aí vai, né? Então, nós criamos um protocolo de perguntas para tentar reduzir. E olha que nem é a responsabilidade do cartório. Sim, é uma ajuda que vocês estão fazendo. Né? Mas é tanta fraude, né? E muda esse tratamento quando o cliente chega com o recibo, com o cartão da LT4 ou de outra loja. Eu fui lá na loja e vim aqui para transferir, que eu vou voltar lá. Nós se sentimos muito mais tranquilos, porque houve uma assessoria mínima ali. Às vezes até o recibo vem completo já, para ajudar esse cliente. Sim, sem Coisa dúvida. que no LX não começa tem. aquilo ali na nossa mesa. Como completar o recibo, que valor que coloca. E aí você começa a ver a fraude. Por quê? Pediram para depositar dinheiro em 3 contas, em contas distintas, em contas que não é do proprietário do veículo. Pode falar, esses caras são muito bons. Porque muito, te digo. Se ele usasse isso familiares pro bem... meus podem cair tranquilamente. Aliás, pode falar, dependendo da situação, eu não me responsabilizo por mim mesmo. Mas é porque verdade. Às vezes uma situação emocional, que você quer muito aquele carro, que é um sonho. Carro, para o brasileiro, sempre foi um sonho. Sem dúvida. Porque para nós sempre foi muito caro ter carros. Sem dúvida. Diferente para o americano, que ele trata aquilo ali como descartável. Para nós, não, é uma joia. Tem que tomar então, a aquisição cuidado, né, de um carro... Aliás, um elogio para vocês. Eu adoro quando vocês fazem aqueles vídeos de entrega do veículo. Ah, sim. Com luz. Porque... É legal, sabe, é um momento mágico, né, É um momento cara? mágico. Por mais que você deve estar acostumado, para você é normal, mas né? Eu falo pros meninos... Mas para nós não é isso. E você não sabe o que a pessoa passou para ter o carro. Sim, eu adoro aqueles vídeos. Eu vai melhorar. Falar isso em outra é... oportunidade, mas eu adoro aquela situação. Legal, que bom. Porque lá no cartório a gente faz isso com as escrituras. Legal. A gente comemora com o cliente, traz uma sensação de prazer, de felicidade para ele, porque a gente sabe o que ele fez para ter aquilo ali. Sem dúvida. Muitos, lógico, tem muitas condições financeiras, ok, mas não é a realidade. Não é a realidade, né? De muita gente. Tá. Então, tira uma dúvida minha agora, profissional aqui falando Lucas LT4 e cartório. Quando o cliente assina como vendedor do carro, quando ele reconhece firma da assinatura como vendedor, lá embaixo tem a assinatura do comprador. Exato. Para a gente poder efetivar a venda, tem que ter as duas
reconhecida a firma. Porque muitas vezes a gente tem que reconhecer firma como vendedor, até mesmo para explicar um pouquinho para o cliente, para a gente receber de consórcio, receber de financiamento. Então, o que eu prezo muito para o meu cliente? Eu falo, ó, você pode fazer, nós já recebemos a diferença, mas você tem que fazer o recibo e reconhecer firma para mostrar para o banco ou para a instituição, falar assim, ó, o Lucas vendeu o carro para o Wendel. Só que a gente segura o recibo e não deixa o cara assinar como comprador. Isso é válido? Essa atitude está totalmente correta. Que legal, tá? Que é bom saber disso. A venda de um veículo é igual uma escritura. É um negócio bilateral. Quando é bilateral, são duas pessoas participando, o vendedor e o comprador. Se ambos não assinarem o documento, a venda não foi feita. Perfeito. Ela não foi concretizada. Ah, mas eu já assinei. O carro já é do cliente. Eu já deixei lá na LT4. Que bom, agora eles vão terminar de cuidar todo o processo. E aí, no final, o comprador receberá o veículo junto com o recibo para ele sozinho depois, em qualquer cartório, reconhecer a dele. Sim. Porque a do vendedor já garantiu que resolveu. Wendel, vou te dar um exemplo. Essa pessoa retira um carro aqui com um recibo do vendedor assinado para ele ir para um cartório. Para ir lá para o meu cartório, para o quarto tabelião de notas de Ribeirão. Então ele sai com a BMW, vamos falar da brincadeira à parte, com qualquer um Porsche, sei lá. Ele sai daqui com esse documento que não está reconhecido dele, só do vendedor. Sim. E ele fala, bom, agora eu já paguei, já deu tudo certo. Tá no meu nome. Tal. Vou lá sozinho, resolvo isso, depois vou embora. Nesse meio período ele bate, ele morre. Esse carro é dele? Não. Você tá brincando. Esse carro não é dele. Porque não reconheceu a firma dos dois. Porque não concretizou. Tanto que se aquele documento sair por Detran, o Detran vai te falar o quê? Cadê a assinatura do comprador? Ah, ele morreu. Azar. Paciência, azar. Olha isso. Tá? Então, tamanha importância desse procedimento. E eu concordo com você. Muitas pessoas chegam lá no tabelião e falam assim, olha, a loja, né, de veículo me pediu para reconhecer firma, eu sou o vendedor, mas eu não recebi. Como que vai ficar tudo isso? Aí a gente passa tranquilidade. Sim. Olha, não deixe que o comprador assine o recibo sem você ter recebido financeiramente. E não entregue para ele o recibo, fica com ele na sua mão. Agora, você com trâmite na loja, você assina como vendedor, entrega para a loja porque o consórcio, financiamento, seja lá o que for, tem que fazer o pagamento. Ele só vai pagar a hora que ele vê que houve sua boa fé, sua vontade na venda, né? Você está externando a vontade. Sim. Né? Tá dizendo, ó, eu concordo. Tá vendido o carro pro Wendel. Valor e tudo mais, né? Então, esse procedimento que vocês utilizam está totalmente correto. Que legal. Tá? É que o mais bom sério saber disso. E o mais sério. Vamos usar esse material, viu, Bruninha? Para nós divulgar nas nossas redes sociais da LT4 Motors, porque é um especialista que está falando isso. Tá vendo? Não é LT4 Motors, para falar que nós estamos inventando moda. Então, e vou falando agora um pouquinho de escritura. Carro, beleza, era a dúvida que eu tinha. Escritura, cara, explica para nós a importância da escritura e eu queria que você comentasse a questão de contrato de gaveta. Antigamente, na época do meu avô, tudo, eu lembro do meu pai, comprei uma casa ali, tá, mas eu não vou gastar com escritura não, nós fizemos um contrato de gaveta. Isso funciona, isso não funciona, isso perante a lei, a pessoa tem uma segurança ou não? Tem que finalizar com a escritura. Explica para nós um pouquinho. Quando eu trago esse assunto, quando você me pergunta sobre isso, me vem a mesma questão do documento do veículo, tá? O contrato, ele garante minimamente uma relação jurídica. Mínimo, sim, ele garante. Mas garante. Que teve ali uma relação, alguma coisa. Mas, para realmente efetivar essa venda, acontecer uma transferência, ninguém morrer no meio do caminho, ninguém vendeu o imóvel 2, 3, 4 vezes. Porque você não tem controle nenhum, né? Nem contrato, ele não te dá controle, não te dá segurança. O cara pode vender o mesmo imóvel para 10 pessoas. Assim como já pegamos vários casos. Nossa. Da pessoa ir de manhã num cartório e vender esse imóvel e à tarde em outro cartório vender o imóvel, pegar dinheiro dos dois. Sabe quem que ganha aí? Quem registra primeiro. Você tá brincando. A lei fala. Quem foi atrás de regularizar. Às vezes o cara fala, eu faço isso semana que vem. O outro fez, ele perdeu. Primeiro, aquele ganhou, cara, que foi registrar primeiro. Então, o Estado ele prioriza a escritura e ela é cara por quê? Porque o Estado está cuidando do teu patrimônio. Tanto que eu tenho registros desde quando abri o cartório, há mais 50 anos, escrituras feitas à mão. À mão. Tá? Existe todo um mecanismo de arquivo disso, tanto nosso quanto do Estado, dos impostos, dos registros, das escrituras. Por quê?
Porque esse custo efetivo que o cliente paga está englobado cuidar dele, do documento dele. Tá pagando para isso. Tá pagando para isso. Para esse arquivo, para essa situação. Imagina que injustiça se você tivesse um contrato, você não pagou os impostos e o Estado te protegesse 100%. Né? Então, qual é o correto? É igual ao veículo. Uma escritura assinada, impostos recolhidos e registrado. O veículo também tem esse viés, porque se você só assinar o documento, os dois, e não levar no Detran, ele também não tem validade. É a mesma coisa da gente usar o despachante e finalizar o processo junto ao Detran, e é a mesma coisa você não fizer o registro, não adiantou, entre aspas, mas o registro é o final desse... É o final. Eu publiquei nas minhas redes sociais essa semana um artigo que fala, só a escritura, ela não te garante 100%. Cara, por que ela é uma parte do caminho, mas não é o total. Tá? Então tem que finalizar com o registro. O registro final é o total. Aí o registro acabou, de um carro é no Detran. O registro de um imóvel, no registro de imóveis. Tá? Entendi. Então, hoje mudou-se muito esse panorama da questão do contrato, porque as pessoas começaram a ver tamanho risco, perder imóveis, indisponibilidade de bens, porque hoje o fórum ele já está muito mais tecnológico, ele está rápido, a pessoa passa a dever em questão de pouco tempo, os bens podem ser bloqueados. Então as pessoas começaram a ver esse sofrimento e começaram a ter problemas, tanto que hoje eu percebo resistência no contrato, dizendo não quero, eu quero a escritura. Não vou assinar contrato, eu vou direto para a escritura. Mas tá? Gasta um pouquinho mais, só que também, você tem uma confiança muito grande, né? Cara? E antigamente também, o contrato ele servia para você colocar todos os detalhes da venda. Um exemplo, tá vendendo esse imóvel, tá vendendo com ar-condicionado, com mesa, com cadeira, colocava tudo isso no contrato. E na escritura isso não ia. Então, por isso que também o pessoal usava muito o contrato. Entendi. E hoje na escritura você pode colocar tudo. Eu vou vender o imóvel com tapete, com poltrona, esse espaço com mais tantos veículos. Tudo isso pode pôr na escritura, porque hoje o Estado quer que coloque na escritura a realidade, a sociedade. O que é a sociedade? A verdade, entendeu? Perfeito. Então, por isso que começou-se a esquecer esse movimento do contrato. Tá. Ainda tem? Tem. Tem casos que precisa? Tem casos que precisam. Tem casos que eu olho para o cliente e falo, olha, inicialmente será um contrato, nós vamos regularizar o que precisa regularizar para depois chegar. Mas você orienta a pessoa. Mas está orientada, inclusive, do risco que ele vai correr durante esse período de regularização. Mas nada... Antigamente a pessoa ficava com um contrato 10 anos, 5 anos... Não, a gente faz contratos para pouco período. Até regulamentar para você partir para a escritura. Como que... Eu fiz uma transação há um tempo atrás que eu cheguei a fazer a escritura, mas eu não me recordo o nome. Que quando você coloca ali as formas de pagamento que a pessoa vai fazer. Então o Lucas vendeu um terreno para o Wendel, que eu fiz em 10 parcelas de R$1.000 para ele. E a gente pode passar a escritura. Exatamente. E pode colocar o cheque e tudo. Se a pessoa não pagar essa escritura, ela não é válida e o imóvel volta para a pessoa. Como que chama isso? Cláusula resolutiva. Cláusula resolutiva. Isso funciona? Isso é válido? Isso funciona, eu uso quase que diariamente no cartório. É válido e ele garante, né? Então ele garante para o vendedor a segurança que ele tem, é como se fosse um banco. Não precisa de cheque, não precisa de nada. O imóvel, ele tem todos os mecanismos para esse imóvel retornar. Então isso é perfeitamente possível. São alças que o governo fez para quê? Para parar com o contrato. Acabou. Porque antes fazia um contrato para pagar 10 parcelas, depois fazia escritura. Não, já faz escritura agora. Coloca as 10 parcelas, garante. E se o cara quiser agir de má fé, o cara não vai fazer isso. Exato. E outra... Esse tipo de cláusula você pode colocar Pix, dinheiro, cheque, TED. Você escolhe como que vai ser pago. Olha então isso, tem mais essa facilidade. Pode colocar até Pix. Olha, as 10 parcelas serão pagas através de Pix para dar tal conta nos valores tais. Então, eu gosto muito de falar que o movimento que os cartórios vêm fazendo de 10 anos para cá é se aproximar da sociedade. É entender a necessidade da sociedade. Ficar mais prático, né, mãe? Tanto que antigamente, e é uma luta nossa até hoje, cartórios eram vistos como chatos, caros e burocráticos. Ainda tem essa circunstância, mas hoje você chega num cartório, você é bem recebido. Por mais que às vezes existe dificuldade, mas nós tentamos explicar para o cliente o porquê daquilo.
para ele ver a segurança que nós estamos cuidando desse cliente. Não é excesso, é cuidar dele, né? Sem dúvida. Então, nós estamos numa luta diária, os cartórios de atendimento, de qualidade, mas para tirar esse passado negro que nós vivemos muitos anos de muito caro, burocrático, chato de estar lá. Tanto que hoje eu tenho clientes que passam para visitar e tomar café só. Olha que legal. Na cafeteria, levam famílias, levam clientes, levam pessoas, amigos, para tomar café e comer bolo dentro de um cartório. Quando que isso era possível? Seu avô nunca pensava isso. Nunca, né? Era um ambiente estritamente de negócios. Sem dúvida. E hoje ele está muito próximo da sociedade. Tá? Que legal. Me fala uma coisa, existe pessoas ainda que fazem fraude com escritura, com certidão de óbito? Como que eles existe isso? Vocês sofrem isso? Já pegaram muita coisa disso ou não? Sim. Mas como, cara? Se é uma coisa que só o cartório tem o acesso, tudo, como que Esse tipo de fraude vem diminuindo por conta do sistema hoje do governo de QR Code, confirmações online. Só que quando eu entrei, não era assim. A pessoa te apresentava um RG, você tinha que acreditar naquele RG. Você não tinha como comprovar que aquilo era... Você conferia o mínimo possível de segurança e só. E detalhe, em épocas passadas, cada estado tinha um RG. Sim. As pessoas chegavam no cartório, tinha um RG de Minas, um de São Paulo, um de Goiânia. Qual que você quer? Qual que você... Falava assim pra mim, Nossa. qual que você quer para sua escritura? Era assim. Então, isso tudo melhorou. Só que da mesma forma que melhorou, as pessoas que querem falsificar, elas também melhoram. A tecnologia melhorou para todo mundo. Então, antes uma impressora que não imprimia tão bem, hoje ele imprime uma situação a laser melhor perfeita. que o original. Melhor que o original. Então, essas situações são, sim, corriqueiras. E a gente tem que estar todo o tempo bem esperto, tentando confirmar. Às vezes, eles tentam passar muito documento com idosos, né? Porque o idoso, geralmente, ele confronta o atendimento no seguinte sentido: por que você está me pedindo isso, né? Eu sou um idoso, esse meu RG é antigo porque eu sou um idoso. Olha isso. Eles vão para esse viés, né? Então, a gente tem que ficar esperto. E uma outra problemática, até no seu trabalho é bom você começar a observar procurações falsas. A gente tem bastante, porque as procurações ainda, elas não têm um sistema regular nacional. Então, ela ainda sofre igual o RG. Então, eu pego uma procuração do Distrito Federal, ela é totalmente diferente, até o papel moeda, as características daqui. Olha isso. Então, você não sabe de lá o que é certo, o que não é, se aquele papel moeda está correto ou ele não está, isso é bom aonde eu saber. confirmo aquilo. Então, as procurações hoje ainda elas são bem preocupantes. Documentação formal está mais fácil, QR Code ele ajuda bastante, o governo ajuda com muitos mecanismos, mas a questão das procurações é um alerta. Procuração para vender veículo, procuração para vender casas, né, apartamentos, ranchos, seja lá o que for, eles chegam com essa procuração fria. Mas ele chega à procuração com qual intuito? O procurador ele recebe o dinheiro e assina pelo dono, como se ele fosse o dono. Mas não é nada. Mas na verdade não é nada, ele só vai levar o dinheiro embora e aquele foi um documento falso. E a procuração, ela é válida? A procuração, se eu chegar no seu cartório agora e autorizar o X vender... minha esposa vender um carro que está no meu nome, isso é válido totalmente. Totalmente, autorizado por lei. Feito dentro de um cartório para aquela situação. Exatamente, isso perfeito. O problema são as procurações falsas, né? Mas a procuração ela é válida, é autorizado. Nós usamos, todos os dias usa a procuração dentro do cartório. Eu recebo do país inteiro, até fora, né? Procurações que vêm do consulado, de pessoas que moram fora, moram na Espanha e tá vendendo um veículo aqui em Ribeirão, né? Isso é então, possível. Isso tudo perfeitamente comum e normal. O que tem que ficar atento é para ver se no meio das 50 que recebe no dia, tem uma falsa, né, ali. Então, só voltando pro meu ramo, eu vou aproveitar o Wendel aqui hoje até meia-noite. Vamos lá. Quando, às vezes, um cliente perde um recibo e eu vou fazer a segunda via, isso às vezes demora. Sim. Se eu fizer uma procuração que o Wendel está autorizando o Lucas a assinar por ele a venda daquele carro, eu tô respaldado totalmente. 100% não. Não? Não, 100% não. Vou te contar o porquê. Noite. É o Acabei seguinte, de fazer uma. O problema é que assim, ó, eu faço uma procuração para você. Você vai poder assinar por mim. Agora, uma hipótese, se eu quiser agir de má fé, eu posso voltar no cartório amanhã e cancelar ela.
Você pode cancelar ela? Porque a procuração não é transferência. A procuração eu só te dei poder para você agir em meu nome. Mas amanhã você pode tirar esse se poder de mim. Se amanhã eu penso que você não é uma pessoa... Nós brigamos, eu acho que você me ofendeu... Agiu de má fé. Eu vou no cartório e cancelo. E eu já te paguei. É só poder. A procuração é somente poder. E isso também é um problema, porque muitas pessoas dão procuração um para o outro achando que agora eu tô 100% respaldado. E um segundo problema, se a pessoa falecer, ela cancela a procuração, ela não é válida. Então, tem essa outra problemática, às vezes não é nem má fé, a pessoa pode morrer. Se ela morrer, a procuração não vale. Então, você não consegue transferir o veículo. Então a pessoa, não, às vezes ela tá com a procuração e fala, se ela morrer eu tô tranquilo que eu tenho a procuração. Não, pelo contrário, se ela morrer a procuração porque não é poder. Porque é poder. Não sabia disso. Entendeu? E aí o que acontece? Eu dei um poder para você, eu dei uma procuração para você. Só que você não transferiu o veículo ainda, certo? Sim. Eu morri hoje. Amanhã você vai transferir esse veículo. É como se amanhã eu tivesse vivo transferindo. Sim, e não tá. E não tô morto, por isso que ela cancela, entendeu? Porque quem tá transferindo o veículo é o Wendel, não é você. Você só tá assinando por mim. Entendeu? Olha a importância, então são dois itens muito importantes. A gente tenta brigar contra os clientes quase todo dia, explicando, alertando. Aí ele assume o risco, se ele quiser, ok. Mas a gente alerta, tá? Wendel, mas e aí, eu perco o veículo? Não, se você tiver um contrato junto, bem feito, uma procuração... Comprovar que o cara veio, a gente pede um alvará no fórum, hoje em dia sai rápido, mas você vai ter que provar sua boa-fé. Vai ter que ter aquele contrato da LT4, bonitinho, feito. De 5 páginas. De 5 páginas junto com a procuração, dizendo, olha, não é só a procuração, não era só o poder. Houve uma transmissão, né? Então aí você vai ter que fazer prova, mas entende a dificuldade, né? E vai custo, né? Sim, sem você dúvida. Vai ter que contratar um advogado, pedir um alvará para resolver esse problema, que antes não era problema. Se tornou. E todo mundo pode morrer, não tem jeito. Então, assim, não estou passando medo, mas eu estou falando da realidade. É o que está na lei, tá? A procuração é um poder. Você não transferiu nada ainda. Entendi. Você vai transferir. E a procuração pode ser cancelada a qualquer momento. Wendel, eu já vi procuração escrita que ela é, um exemplo, irrevogável. Sim, tá? Essa palavra eles usam. Eu já vi vários, né? A lei já veio e já disse, poder não é irrevogável. Eu posso tirar o seu poder como porque senão eu vou ficar o resto da vida vinculado a você. Não, eu te dei poder. Sem dúvida. O que é irrevogável? É uma transferência. A transferência é irrevogável, não o poder. O poder eu posso tirar a qualquer momento. Perfeito. Inventário. O que você falaria para quem está passando por essa questão de inventário, que deve ser uma situação difícil, perdeu alguém, tudo. Quais os conselhos que você, vendo os problemas do inventário lá na frente que você pode causar, que a pessoa pode antecipar os problemas e facilitar numa hora dessa? Essa pergunta é excelente, porque o Estado hoje possibilita os cartórios de fazerem um planejamento sucessório. Você pode deixar isso tudo organizado antes, pagando mais barato do que deixar chegar no inventário. Então, hoje em dia, muitas pessoas procuram os cartórios. Olha, eu tenho aqui vários patrimônios, já vou dividir, fazer as doações, já vou colocar cláusulas de bloqueio para proteger minha família. Então, as pessoas hoje têm a possibilidade de antecipadamente já deixar essa circunstância resolvida. Porque o problema não é chegar no inventário. O problema é que existe diferente custo. Né? Então, muda muito, né, Wendel? Muda bastante. Quando você vai para o inventário, você, além do custo, o inventário te obriga a fazer ele rápido, senão tem multas. Então, quando o pessoal se organiza antes, você pode fazer parcelado, você pode fazer uma por ano, você pode se organizar livremente. A pessoa faleceu, é pegar tudo aquilo ali, em 60 dias, pagar o imposto e transferir. E se a família não tem dinheiro? E se as pessoas ali estão, né, numa situação ainda, o luto, às vezes a pessoa tem dinheiro, mas o luto não deixa ela ir atrás do documento. Mas e se ela não tem dinheiro? Como que funciona? Temos duas saídas. Uma é, às vezes a pessoa tem muito patrimônio e não tem dinheiro físico. Para transferir os patrimônios para os filhos. Então a gente tem possibilidades de liberar um imóvel, um veículo, faz a venda, capitaliza e aí termina de fazer o inventário. Existe então, essa possibilidade. Hoje em dia, graças a Deus, não tem mais o porquê não fazer. Porque senão não vai liberar, né? E também tem outras possibilidades de parcelamento que o Estado oferece. Lógico, tem juros, tem multa, é alto. Mas se aquela for a única oportunidade... Tá dando para ele. Coisa que antes não era assim, era só à vista,
naquele Sim. dia, naquele horário. Então, hoje em dia existe muitas possibilidades da pessoa não perder e não deixar de regularizar, não deixar de estar em ordem. Mas a sua pergunta foi muito boa. Por quê? Porque a principal, que é a resposta à pergunta, você consegue se organizar antecipadamente e melhor, tendo uma economia processual. Né? O Estado hoje possibilita isso. Que legal. Aonde que entra a construtora nesse meio? Como que você consegue? Me explica. É o seguinte, eu sempre gostei de comprar, vender imóveis, até veículo, porque põe no negócio, Sim. compra apartamento, Gira, aquela loucura. Gira, você enjoou do carro, pega outra, aquela história. Sempre gostei. E aí lá atrás eu comprei uma casinha, reformei, vendi, e aí foi. Foi, e aí chegou num ponto da minha vida que eu queria deixar isso mais profissional. Eu queria também dar garantia para quem está comprando, o meu nome também envolvido, porque tá construindo e é do cartório. Então precisa ser um negócio muito bem feito, porque imagina, eu do cartório vou dar problema para quem comprou? Não passa justifica. Uma credibilidade muito maior. Né? Então a construtora ela veio desse viés, mas o que mais resume é a minha paixão pelo imobiliário. Porque o cartório faz venda e compra todos os dias, ele está inserido todos os dias nesse mercado e eu amo, tanto que a minha pós, mestrado, aula, palestra, é tudo disso. Então, assim, justifica-se o meu amor e eu falei, bom, vou partir para ter uma construtora também. Legal. O meu tempo integral é cartório. Todos os dias eu estou dentro do cartório, eu atuo dentro do cartório. Na construtora eu tenho um sócio, que é quem fica mais à frente por conta do cartório. Mas acabou o expediente do cartório, eu vou para a construtora, ou antes, né? Ou no almoço, algum jeito eu dou um jeito, algum momento do dia eu dou um jeito. Mas a justificativa da construtora é o amor pelo imobiliário. Legal. Tá? Juntou o útil ao agradável. Exato. Era uma paixão, uma vontade, e aí chegou nesse viés. Você não precisa falar o nome, você fala só depois na hora que a gente desligar as câmeras. Qual que foi o imóvel mais caro que você fez de escritura, você lembra? De escritura? 54 milhões. 54 milhões. Quanto o cara pagou de escritura, essas coisas? Já faz uns 8 anos, eu precisaria fazer mais ou menos, um pré-cálculo. Por No site do cartório tem uma tabela, a gente consegue fazer em segundos aqui para vocês entenderem. 54 milhões. Só que delícia passar um imóvel de 54 milhões. O que era? Uma casa? O que era? Não, era uma área bem grande para construção de um shopping. Aqui em Ribeirão? Nossa senhora. É dinheiro, hein? É dinheiro. O cara deve ter Nem a gente às vezes sabe. Eu vou fazer uma conta boba. Hoje uma escritura de 54 milhões você vai pagar escritura e TBI, que é o imposto da cidade, né, da transferência e o registro, R$1.229.000 completo. Só de escritura. Só de documento. Mas pro cara mas para quem pagou 54 milhões seria nada, né? Achei que fosse quem pagou 54 mais. Paga 55, né? Amanhã eu vou lá, então nós vamos... já compra Não, achei que fosse mais, tá tranquilo. Esse foi o maior, mas tem horas no cartório que o serviço é cumulativo. O que eu quero te dizer com isso? Às vezes um inventário, ele tem muito patrimônio e dentro do inventário já existe uma composição entre os herdeiros da divisão de bens. Então o Estado ele cobra por ato. Então às vezes nem é tantos milhões naquele inventário, mas girou tanto ali dentro do patrimônio que foi adicionando e a escritura saiu muito boa. Olha isso. Então o cartório ele tem esse viés que às vezes tem serviço que engana, parece que não vai dar tanto lucro, mas dá muito alto, assim como uma escritura de 54 milhões, né? Nossa senhora, que delícia que deve ser fazer uma escritura dessa. Então, fala pra mim, qual que é a maior dificuldade sua hoje dentro do cartório? O que você sofre? Você fala, putz, isso aqui é meu... Tem alguma coisa que você sofre muito, porque às vezes algum processo, alguma coisa que é mais burocrática, que atrapalha o rendimento de vocês do dia a dia? Sim. Nosso desafio diário, quase que diário, é tentar flexibilizar para o cliente as demandas grossas que o Estado traz para nós. Esse é o nosso ponto ferrenho. O Estado cobra, né, da gente. Não é financeiro não, tá? Obrigações mesmo, declarações, documentos, né? E a gente tem que repassar isso para o cliente. Então esse repasse para o cliente quebrar aquela história que o cartório é chato, difícil, burocrático, esse é o maior desafio. O cliente entender a nossa necessidade. Por que eu preciso de tal documento? Por que eu estou pedindo tal coisa? Então não é à toa, né, cara? Não é à toa. E assim,
Quando ele entende que não é à toa e que eu tô protegendo ele, eu tô cuidando dele, aí a hora que ele entende isso, relaxa, resolve. Mas até ele entender isso, É difícil. Esse é o caminho, Então, fala pra mim, qual que é o serviço, a prestação de serviço que você tem dentro do cartório, que é o mais intrigante ali pra você nos bastidores ali do cartório? É o contrato de namoro. Existe isso? Exato. Hoje em dia as pessoas vêm pro cartório pra dizer que só cara. namora e não tem mais interesse nenhum com o outro. Pra não pegar bens, Pra não pegar essas bens, coisas? patrimônio, não constituir sabia que família, existia. nem nada. Contrato de Então, namoro. O contrato de namoro, assim, é uma situação engraçada. A gente às vezes se diverte com o cliente, porque... Você chega a pegar aquele velhinho com aquela novinha que faz esse contratinho? Sim. A gente tenta ver amor ali, às vezes não consegue, Não mas consegue. ok. Se a lei autoriza... Mas tem o contrato. Mas, exatamente, eles estão seguros. Então, esse é um dos serviços, assim, mais... Talvez que gere uma situação engraçada e cômica ali, mas com muito respeito ao cliente, porque se ele está precisando, né? E ele é válido esse contrato? E ele é válido, ele afasta, sim, as situações aí de patrimônio, as situações aí de uma relação familiar que possa constituir. E o contrato de namoro, nada mais é para dizer que a gente tem uma relação quase que só carnal. Mas de convivência. Não vem pegar o que é meu e você não vem pegar o que é... E nem dívida, nem a parte boa, nem a parte ruim, assim, nada entra. Nada. Nem o mesmo teto, Mas inclusive. se for ver, é uma coisa boa. Sim, é uma coisa de proteção, É que as pessoas chegam envergonhadas, as pessoas chegam tímidas, né? E um outro questionamento que eu tenho muito no cartório, que às vezes a gente acaba achando engraçado, é o poliamor. E as pessoas ligam no cartório perguntando se já pode fazer escrituras de união estável ou de namoro com 2 ou mais pessoas. Você tá brincando? Já virou recorrente. Então, são 2 homens e uma mulher, 3 homens, 4 mulheres. Mentira ainda. Hoje a lei proíbe isso. Hoje é proibido, não é proibido fazer. Eles podem ter isso pela cidade, né? 2, 3, 4 relacionamentos. Mas é proibido registrar isso, por enquanto. Não pode. Por enquanto. Mas por quê? Você acha que vai liberar isso? Lógico que vai. O cartório ele tem que acompanhar as relações humanas. E as relações humanas hoje, se você queira ou não, tá caminhando se pra tá esse casado tipo em de 3, os 3 tem que ter situação, a blindagem. E vamos pensar, sem julgamento, tá? Não é esse o meu pensamento. Vamos pensar que essas 3 pessoas, elas vivem muito bem, elas se dão muito bem, elas constituem patrimônio, elas podem ter empresas faturando. Sem dúvida. Então o governo tem interesse em cuidar delas também. Sem dúvida. Né? E não é porque vive com 3, com 4, com 5 são desonestas. Não. E um terceiro ponto também que eu acho que é importante frisar, e que é o cartório que me fez, né, enxergar tudo isso, é que quando eu falo do poliamor, o poliamor nada mais é que é uma livre vontade do ser humano de escolha. Assim como eu tenho a livre vontade de não ter ninguém ser uma pessoa solteira, sem dúvida. Eu tenho a livre vontade, a livre iniciativa, o livre arbítrio de ter 3, 4, 5. Olha isso. Mas e por que o governo ainda bloqueia? Não é por falta de vontade. O governo ainda bloqueia. Um dos pilares principais num falecimento. Hoje, o nosso código ele não está preparado para pagar herança para tanta gente. Porque imagina, se eu tenho 3, 4, 5 e desses relacionamentos saem filhos, todo o meu patrimônio eu vou ter que dividir com 3, 4, 5. E eu não sei como que vai ser essa divisão, porque não a proporção. E além disso, o que vai sobrar para os filhos. Então é só por esse motivo que Mas hoje daqui a pouco eles vão arrumar isso, não certeza. tenho dúvida, porque o Estado ele está sempre se moldando ao ser humano, às relações. E tem que né? arrumar o que você falou. E tem países que já vivem isso, né? Sim. Se você vai para Dubai, você anda no shopping, você vê homens com 3, 4, 5 mulheres. Já regularizado. Ué, então... A gente não aguenta uma, cara. E não, dor de eu cabeça. falo, Imagina o cara com eu não 4, aguento um relacionamento. 5, você imagina 2, 3, 4, tem que apartar e briga daqui. Não. E não só a gente brigando, tá entre louco, eles brigando, não. aí vem pra mim, vai pra lá. Não, pelo amor de Deus, deixa ela ir em Dubai. Exatamente, eu penso a mesma coisa. Mas, né, se todo mundo fosse igual, talvez nós nem estaríamos aqui discutindo essas relações. Né? Sem dúvida. Conta pra nós da premiação que você recebeu.
Olha, uma das, graças, né, da prefeitura. graças a Deus, no meu histórico de vida, se você for lá na minha mesa, eu tenho um prazer enorme, assim, eu tenho vários certificados, mas um dos mais gostosos foi quando a prefeitura me nomeou aqui em Ribeirão com um presente pelos relevantes serviços prestados à sociedade. Ai, que legal. Fiquei muito feliz de, tão novo, poder contribuir ativamente na sociedade, porque quando a gente fala de uma escritura de 54 milhões, igual a gente brincou, é fácil, são pessoas instruídas, com advogados, com corpo, com financeiro. Difícil é você colher a assinatura de uma pessoa que não tem os 2 braços e ela precisa fazer uma procuração com a digital do dedo do pé. E a gente lá no cartório tem que se ajoelhar, pegar a digital do dedo do pé, colocar no livro do cartório, dar a possibilidade dessa pessoa ser um pouco mais humana. Aí sim a gente entra numa situação bem delicada. Ou aquela pessoa no leito de morte, querendo fazer um testamento, o sonho dela sempre foi dar um presente para uma pessoa, nunca em vida conseguiu, por ego, por medo, por vergonha. E aí naquele leito de morte ela chama o cartorário e fala, olha, eu quero fazer um testamento agora, além da minha família, da minha esposa, tal, mas olha, esse apartamento vai para o meu amigo, minha amiga, para o meu primo, para um filho a mais do que o outro, que ele mostra aquela vontade, aquele desejo. Então, às vezes o pessoal vê o cartório, né, vendendo, comprando, transferindo veículo, né, e tudo mais, mas se esquece desse viés que a gente está colado na sociedade, aos problemas da sociedade, né? Eu tenho clientes que não têm dinheiro para vir para o cartório. Tá? Muitas vezes a gente tem que pegar o motorista do cartório e buscar, levar, né? Um cliente que é o primeiro imóvel da Coab, da CDHU, que ele pagou por muitos e muitos anos, aí hoje ele vem orçar uma escritura, aí ele chora porque não consegue pagar ainda a escritura, aí ele leva esse orçamento, ele guarda, junta o dinheiro. Então tem um viés humanitário do cartório muito grande. O pessoal sempre vê, né, cartório, enche a boca para falar de quem trabalha lá dentro. Realmente é muito gostoso, nós somos muito bem reconhecidos no mercado, na sociedade, mas tem coisas que ninguém imagina o que a gente passa. Imagina. Eu, recentemente, fazia muitos anos que eu não ia na cadeia. E quando eu era office boy, eu fui muito, porque o preso, ele não deixa de ser um ser humano. Sem dúvida. Ele não deixa de mandar uma procuração para alguém mexer na conta bancária dele porque ele está preso. Ele não deixa de receber uma herança porque o pai morreu enquanto ele está preso. Ele está pagando pelo que ele fez. E aí quem que vai colher a assinatura dele? O cartório. O cartório. O cartório que vai lá, entra na cela. Entra na cela. Senta com a pessoa cara a cara. E você não sabe muitas vezes o porquê que ele está preso. Muitas vezes, no começo, eu perguntava. Eu acho que eu não tinha noção de segurança, não sei. Isso há 20 anos, quando eu comecei, eu era office boy, eu perguntava, por que você está preso? Aí a pessoa, então, porque eu matei 2, não sei o que. Assim, o que você fez? Eu matei 2 caras no cartório que veio aqui semana passada. E tá na minha frente, e sabe? E aí você fica com aquela insegurança, com medo. Mas ele não deixa de ser um ser humano e eu não deixo de ter que prestar esse serviço. E as normas da corregedoria, do cartório, ela é clara. Eu não posso negar, eu não posso nichar. Por exemplo, vou te dar um exemplo, a sua loja. Você não vende Gol. Sim. Toda a sua loja aqui é um nível social que você escolheu. Um segmento prêmio. Um segmento prêmio. Eu nem posso pôr um Gol aqui porque... Não é. O cartório não. Nós temos que atender de A a Z. Não tem nicho. Tanto que todos os cartórios sempre estão em localidades que chegam ônibus, que chegam acesso, porque as pessoas precisam saber chegar. E não é só o cara de carro. Sim, é o de bom, né? Não. E o valor é igual para todos. E o valor é igual para todos, é um outro detalhe. O cara que tem muito e que tem pouco, os impostos são os mesmos. Tá? Isso é legal. Então, esse viés humanitário é uma das coisas que eu mais gosto, sabe? Esses dias, fazia muitos anos que eu não ia na cadeia, porque a gente ficava mandando funcionário e tudo mais, e aí eu acabei indo, né? E aí sempre fui, por conta até que foi um conhecido que no carnaval aconteceu um problema, coitado, e tá detido. E aí, assim, me emociona 2 motivos. Um, a pessoa estar lá, mas o outro é uma emoção de felicidade de eu poder ajudar, contribuir. Você sair dali falando, nossa, por conta da minha assinatura como cartorário, eu consigo liberar uma situação para aquela pessoa que ela ali, naquele momento, ela não pode fazer nada. Ela só tem você e você. Só.
Só. E ela tem que, inclusive, confiar. Confiar que eu vou sair dali, a pessoa vai continuar detida, presa, seja lá o que for, e que o serviço vai ser realizado, a família dela vai receber o acesso à conta bancária, enfim, são infinitas possibilidades, né? Então, esse viés humanitário, para te falar a verdade, é o mais gostoso que a gente enfrenta de poder ajudar mesmo, ajudar, não tem o que fazer, você tem que ajudar. É a pessoa não ter o braço, é a pessoa ter um derrame e não conseguir assinar e treme, aí ela sente vergonha, aí quando você relaxa, você conta o tanto que é normal isso no cartório, aí a pessoa fica tranquila, sai dali chorando, feliz, comemora. E olha, isso pode acontecer com qualquer classe social. Imagina. Eu tenho um cliente que é amigão meu, que ele é piloto de avião. E você ser piloto de avião, quando você voa muitas horas, a sua mão fica trêmula. E eu não sabia disso. É a convivência do cartório. Ele não consegue mais assinar. As assinaturas dele não são iguais. Não são iguais. Né? Elas são parecidas, lembra, tá mais assim, longe iguais, de não. ser. Olha isso, cara. E porque ele tem um convívio com nós há muitos anos, a confiança, e nós conhecemos, ele se identifica formalmente, nós liberamos todos os documentos. É uma pessoa muito bem posicionada, muito bem de vida, tem carros de luxo, propriedades de luxo. Todas as vezes que ele vai para o cartório, que ele assina de tudo quanto é jeito lá, ele pega até caneta mais grossa, e que eu libero, a gente libera a documentação, ele se emociona. Olha isso. Todas as vezes. Ele fala, olha, velório do meu amigo não choro, não chora, ele conta, né? Mas vai lá, ele chora. Ele chora porque ele fala, se não tem vocês, o que eu faço? Não faço nada. Não consigo comprar. Não consigo vender um carro. Se não tem vocês. Então, não estou defendendo a minha área, mas estou tentando te fazer entender qual a importância dela, que a gente não tem essa. Vocês de fora, né? Não tem. Não tem essa noção. Eu vou dizer assim, eu não tinha essa noção de metade do que você me falou aqui. A gente vai muito em casas de repouso. Imagina. Idosos, uma situação, às vezes, por exemplo, já aconteceu umas 2 vezes em 20 anos de carreira, de eu chegar para colher a assinatura dos idosos, o idoso me chama no canto e fala, eu não quero assinar, minha sobrinha tá me forçando, Nossa. meu filho tá me forçando, eu não quero, pelo amor de Deus. Você tá brincando. Oi, e aí, o que você faz? Não quer. Não, a gente cancela, volta com o documento para trás. Só que ela fala isso com medo, escondido. Porque vai acontecer. Só que a única pessoa que ela confia é a gente, porque se ela assina, é a gente que vai complicar ela também. Olha só. A responsabilidade, cara. E a outra situação que a gente pega muito é chegar numa casa de repouso e ver um idoso em situações desumanas e precárias, a ponto da gente sair dali e fazer uma denúncia. Olha isso. Porque existe isso ainda? Sim, e olha, não é pouco felizmente ou não é pouco não, tá? Então a gente se debruça com isso. Isso me traz uma situação de conforto quando eu chego na minha casa de olhar e agradecer de joelho, eu tô no sabe? caminho totalmente... Nossa Senhora, de agradecer de joelho, porque quando você se depara com isso e numa favela para colher uma assinatura, né? Porque as pessoas precisam do cartório. Sim, sem dúvida. Né? As pessoas Impressionante. Até para receber uma doação de um imóvel. Qualquer coisa. A pessoa pode não ter nada, ela tá morando na favela, mas a igreja lá do bairro fez um sorteio e uma pessoa que se encontra nessa situação ganhou um terreninho. Precisa dele. Tem que receber esse terreno. Ela tem que passar a escritura. Ela não consegue ir pro cartório, eu vou até ela. Aí eu descubro que é uma favela, eu entro lá, posso te dizer, sou maravilhosamente bem recebido. Legal. Você não tem ideia como é gostoso também esse viés. Muitas vezes eu já fui destratado por clientes da alta sociedade. E lá não. E lá, imagina. às vezes eles mandam pão de queijo no cartório depois, frango frito. Deve ter muita história, é uma experiência de vida. É isso que a gente leva, né, Wayne? E aí eles concluem, e você só assina papel. E não. Não é só papel. Essa é a impressão que todo mundo tem. Né? Que eu só tô assinando papel. Mas não é. Mas não, ninguém imagina. Imagina. Ninguém imagina. Eu tô com uma situação na minha mesa que há 2 dias eu tô num ferro e fogo com o comprador e com o vendedor. Eu não liberei a escritura porque tá faltando um documento que tá me dando insegurança.
Eu não vou arriscar. E o comprador, você quer correr risco? Ah, não quero. Então tudo bem, então você tá concordando comigo. Então, Só que o outro quer receber o dinheiro. Vai, manda esperar. Mas aí, meu amigo, ou você então me ajuda, vai atrás, vê o que você pode me facilitar de documentos, seu advogado, seja lá o que for, para poder resolver a situação. Então, nós estamos à frente ali de um ferro e fogo porque a minha assinatura, ela libera uma escritura de 54 milhões. A minha assinatura libera isso. E aí? E se der um pau? Desculpa o termo, né? Não sei quem tá dizendo. Mas e se der um problema? O responsável é você, que esse é que liberou, amigo. Você acabou de responder. O responsável sou eu, junto com o Estado. Mas eu pago por isso. Isso é um outro problema que a gente tem muito. Hoje em dia, cada vez está mais comum a mudança de sexo, né? Então, tá na minha frente o João, que você olha é a Maria, né? E aí ele me apresenta o RG do João, porque não mudou ainda. Sim. Mas na minha frente tá a Maria, loira, de olho claro, nariz fino, sobrancelha arqueada, e no RG do João... Nossa, e aí? Uma aparência totalmente... Aí você tem que negar, você tem que refazer seu RG. Sim. Você mudou, você tem que refazer toda essa documentação. Aí a pessoa não aceita, xinga, maltrata, chama a polícia e fala que a gente fala que é discriminação, tá preconceituoso. Então a gente vive situações dessas, não tem ideia. Assim, é muita história pra contar. Eu achava que cartório era mais fácil que carro, mas acho que não é não, né? Às vezes vê a gente muito sério lá no cartório, muito concentrado, porque se passar uma penhora, se passar uma hipoteca, passou. É um trabalho que não aceita erro. Sem dúvida. E a responsabilidade de vocês é muito grande. Então, por isso que muitas vezes até justifica, você vê muitos cartórios que tá ali trabalhando pai, filho, primo, irmão, porque é uma família que já entende a logística e a segurança jurídica que eles têm que trabalhar e um ali confia no outro. Pode falar o que for. Eles podem até um não gostar do outro, mas se confiam. Porque às vezes você traz um funcionário que vê uma oportunidade nessa situação... Ele pode te tomar o cartório, até fechar um cartório, dependendo tudo em risco. Uma sociedade mesmo em risco. Olha isso, cara. Né? Começar a pôr selo falsificado, liberar qualquer assinatura, fazer por dinheiro, por excesso de transferências para angariar ainda mais. Pronto. O problema vem, e vem rápido. Vem rápido. Não, vem muito rápido. Nós temos agora um quadro aqui na LT4, que chama Acelera Ayrton. Tá. Eu vou te fazer algumas perguntinhas e você tem que falar o que vier na cabeça. Pode ser? Pode, bora lá. Solta a vinheta, Rodrigão. Antes da gente começar, eu gostaria de passar um videozinho ali pra você, porque tudo que você falou, eu concordei com tudo, mas eu acho que ainda, eu quero que depois desse vídeo você fale pra mim a importância de ter do lado pessoas que você gosta, amigos e família. Então gostaria que depois desse vídeo você falasse pra mim a importância que você tem, que eu acho que é fundamental. Eu conheci o Wendel há aproximadamente 20 anos, as nossas vidas eram bem diferentes. Eu era professora numa escola de inglês aqui da nossa cidade e o Wendel foi meu aluno. E sempre com aquela aura muito positiva, sempre muito bem-humorado, sempre muito esforçado. Essa é a principal característica do Wendel. Ninguém arregaça as mangas como ele. Eu vi o Wendel vir com a motinha dele para ter aulas à noite, aulas aos sábados, depois de muito trabalho que a gente sabia que ele já tinha durante o dia. Sempre foi um jovem, né, muito cheio de energia. Já falei dessa positividade dele, que é uma característica muito marcante, muito importante, porque eu vi ao longo dos anos como o Wendel foi organizando a carreira dele, foi assumindo novas áreas, novos projetos, sempre de forma muito positiva e criativa. Então eu tenho esse grande privilégio de ter uma cadeira cativa para assistir esse espetáculo, que é ver o Wendel crescer, e eu não tenho dúvida de que isso vai acontecer cada vez mais. E eu espero estar do seu lado sempre. Grande beijo. Nossa. Rose. Algumas pessoas, elas entram na nossa vida para torná-la melhor. Você com certeza é uma dessas pessoas. Eu não teria chegado até aqui se não fosse por você. Durante esse nosso tempo de convivência, eu pude aprender muito com você. E é um privilégio trabalhar, estar do teu lado,
você, além de líder da nossa equipe, você se tornou um amigo muito importante para mim. E para mim é um privilégio e uma sorte estar do seu lado, ter uma pessoa como você do meu lado, que eu hoje considero muito, muito mesmo. Você é muito mais que líder, é amigo. Então eu deixo aqui a minha gratidão por tudo. Muito obrigada por esse líder, muito obrigada por ser amigo, muito obrigada por tudo. Um beijo. Eu agradeço em meu nome, em nome do Wellington, do Washington e do Dani. Oiê! Por essa você não esperava, né? Eu sou a Rochelle, eu sou amiga do Wendel há anos, nem vou falar quanto tempo para não entregar a idade, mas bom, eu conheço ele, como eu disse, há bons anos e a gente iniciou praticamente a carreira profissional juntos. Eu era secretária e ele office boy. Sim, para quem não sabe, foi assim que ele iniciou essa carreira de sucesso dele. E ele sempre chamou a atenção por ser um profissional diferenciado e principalmente pela forma como ele tratava as pessoas. E o que eu mais admiro nesse cara é que até hoje, esse profissional aí de grande sucesso continua tratando as pessoas da mesma forma. É um prazer imenso ser sua amiga. Eu amo ser sua amiga, eu te admiro demais. Você é uma pessoa imprescindível na minha vida, você é o meu melhor amigo. É muito bom conhecer esse seu lado amigo e é admirável acompanhar esse seu lado profissional. E eu tenho muita honra de ter feito parte dessa trajetória sua, ver esse seu crescimento de perto. Eu tô morrendo de saudade, um beijo grande, te amo muito. É uma honra estar aqui podendo falar com uma pessoa que eu gosto tanto e admiro. Um beijo, até mais, gente. Me quebrou as pernas. Então, é importante ter pessoa do lado, né? Que a gente... Totalmente. É uma construção, né? É uma construção quando você decide fazer algo diferente, decide formar uma família, decide se especializar em algo. É uma construção e diária, né? Sem dúvida. Né? Diária. E tantas pessoas de tantos anos eu tento sempre manter ao meu lado. Às vezes eu ligo durante o dia, eu vou pegar uma estrada a São Paulo para ir num cliente, resolver um pepino, aí eu começo a ligar. Ligo para Patrícia, ligo para um, ligo para outro, ligo para Rô, para outros amigos meus. E eu nunca... Isso é uma característica minha e eu adoro, assim, sabe? Eu não deixo eles se dispersarem. Eu tenho fama que eu sou o que agita nos grupos, porque eu sou o que pede para marcar reunião, que pede para estar junto, que pede para sair. E eu sempre entendi que eu não consigo nada e eu não sou nada sozinho. Não adianta. Quando eu fui pensar em ter minha equipe, foi porque chegou num momento da minha vida que não fazia sentido eu ter tudo nas minhas costas, sozinho, sem eu delegar funções e ter pessoas também, que aí eu comecei a escolher a dedo quem eu queria do meu lado, né? As empresas que eu tenho hoje, a construtora que tem o meu sócio, que é uma pessoa fundamental no meu desenvolvimento também, que é o Dedé, que ele também tem uma família, ele pensa igual, ele age igual nesse sentido. Então, se pudesse dizer alguma coisa, eu sou louco apaixonado pelo meu trabalho, mas eu também não esqueço que eu tenho uma outra vida por trás, que é o que me faz estar ali, né, todos os dias, né? Eu tenho uma motivação diária que não é o salário. A minha motivação diária é o por trás, é realmente voltar para casa, ajudar essas pessoas, estar com os meus amigos, com os meus filhos, né? Então, isso realmente faz muito sentido para mim, muito. Quem me conhece, N pessoas que eu poderia citar aqui e trazer, acho que todos vão fazer o mesmo comentário, graças a Deus, porque já fizeram para mim. Nossa, você gosta de estar junto, você faz questão de estar junto, faz questão de ir, questão de abraçar, questão de agarrar, de beijar, de brincar, faz questão disso. E assim, é uma marca, eu gosto mesmo. Tá? Não sei se eu sou carente ou não, mas eu gosto. Mas sou eu, acabou. Mas sou eu, e as pessoas já sabem, quem tá perto, quem tá do meu lado sabe disso. Então, é o pilar que tem que andar junto, né? Sem dúvida. E eu considero isso essencial, não abro mão. Que top, muito legal os vídeos. Vamos lá, vou te fazer algumas perguntinhas, o que vier na cabeça, você vai falar. Pronto. Beleza? Um carro dos sonhos. Compra na LT4, hein? Pelo amor de Deus. Tem algum? XC90. XC90. Eu já tive a 60, fui apaixonado, hoje Puta tenho o Jaguar.
Eu quero ir pra 90. Puta cara. Eu acho lindo. Tem pessoas que criticam, outras que não, é opinião. Mas eu gosto da marca, eu sou fã da Acabamos de vender uma. Eu gosto muito. Se achar uma aí com 8, 10 mil quilômetros, a gente vê o que faz. Bom, eu vou até anotar aqui para os meninos não esquecer. Ribeirão Preto em uma palavra e Ribeirão Preto em uma frase para você. Tá, em uma palavra, eu gostaria de falar calor. A cidade é muito quente, mas ela me traz relações de conforto e de carinho, me traz abastecimento, me traz segurança, desse aconchego, dessa aproximação. Então, acho que calor talvez defina, mas do calor ele sai uma série de significados. Porque o calor, na hora a gente lembra o nosso dia a dia, né? Sim, estamos acostumados, 40, né? 50 graus a gente sofrer. Mas eu acho que mais do que isso, Ribeirão calor representa para mim. Porque a minha família é daqui, meus negócios são aqui, já tive a oportunidade de sair e eu nunca quis. E tudo que eu fiz aqui sempre deu muito certo. Então, assim, eu realmente me sinto acolhido por Ribeirão Preto como um todo. Perfeito. Cartório é? Pessoas. Ser palestrante é? Mostrar a paixão pela área. Porque, imagina, hoje em dia é uma realidade. Você palestrar, dar aula, não é rentável. Nosso país, ele não valoriza a educação. Então, todas as vezes que eu subo num palco, que eu dou uma aula, dou uma palestra, não é uma questão financeira. É para, acho que, mostrar o tanto que eu amo a minha área e eu quero passar isso para outras pessoas, ensinar isso para outras pessoas. Maior desafio? Dar uma palestra em espanhol. Nossa, deve ser difícil pra caramba. Porque uma coisa é a gente fazer uma viagem e achar que o nosso portunhol resolve, e resolve para a viagem. Outra coisa é quando aconteceu eu era presidente do Colégio Notarial da seção dos jovens, e aí veio um requisito, olha, você tem que palestrar em Buenos Aires, tal dia, tal hora, tá aqui o voo, tal, Vai. se vira. E aí, em questão de meses, eu tive que me especializar, correr atrás, fazer acontecer, pegar termos jurídicos e correr atrás disso. Então, foi muito desafiador, muito desafiador. Se você já acha que é difícil dar uma palestra em português... Imagina em espanhol. Imagina em espanhol, tá? Então, e não tinha tradutor na época. Mas deu certo, hein? Deu tudo certo. Depois eu dei várias. Aí foi tranquilo. Aí foi quando eu fui. Aí fui para Portugal, Uruguai, Paraguai, aqui perto, Cuba. Aí, assim, foi disseminando as palestras que eu fui dar. Mas foi a partir dessa primeira. Mas foi muito desafiador. Nossa Senhora. Imagino. Amizade para você é? O contato diário. Por isso que eu falei o tanto que eu gosto de manter até as amizades antigas, o contato diário, porque você só preserva algo, você só tem um amigo se ele te conhece, se ele sabe quem é você. Ele sabe, ele te respeita pelo que você é, não pelo que você tem, né? Então, eu gosto muito do contato diário mesmo. E quando eu falo contato diário, nem sempre é ver todos os dias. A Rô, por exemplo, ela não mora mais em Ribeirão, ela trabalhou comigo há muitos anos e eu nunca perdi o contato. E pelo viés de vida, ela virou cliente do cartório, né? Olha que legal. Então, para mim, me vem uma situação de um contato diário, de muito humanismo e que a pessoa realmente conheça. Porque você só conhece o outro vivenciando, né? Você só é amigo do outro vendo ele todos os dias, entendendo ele, que aí você passa a admirar. Porque a amizade nada mais é que uma admiração. Sem dúvida. Pelo outro, né? Nossa, isso é forte. Eduardo e Matheus é? Minha vida. Se faltar um deles... Talvez eu posso perder o cartório, eu posso perder a construtora, eu me reinvento. Agora, acho que se eu perder um deles, eu não tenho essa resposta para te dar. Imagina. Se acontecer alguma coisa e eu já tive uma situação particular com o meu menor, e aí veio isso daí. Se tivesse acontecido algo, eu não saberia hoje se eu estaria aqui, talvez. Eles são muito importantes na nossa vida, né? Olha... Eu não vejo coisa maior. Eu não consigo ver, sabe? Não tem escritura de 54 milhões. E a criação que eu tive também, eu sempre tive pai e mãe ali, sempre cuidando, e até hoje. Então, eu tento passar isso para eles. E hoje eu enxergo o amor dos meus pais.
E também, quando nasceu os meus filhos, me foi uma virada de chave no seguinte sentido. Eu passei a admirar meus pais ainda mais. Eu falei, mas como que eles davam conta? Verdade. Como que eles fizeram aquilo lá sozinho? No meu caso, eram 3 moleques, né? Eu e meus 2 irmãos. Não tinha carro bom, não tinha ar-condicionado, não tinha YouTube, não tinha convênio, não tinha conforto, não tinha nada. Mas tinha tanta felicidade, né? Tinha tanta coisa boa, né? E a gente era a vida deles, né? Sem dúvida. Então, ainda. E hoje eu vejo isso. Pode não ter nada, eu posso não ser nada, mas eles são a minha vida. Se faltar, eu não sei o que acontece. Nem quero. A última, então. Qual que é o legado que o Wendel quer deixar? Lá na frente, na hora que você olhar pra trás e falar, puta, cara, fiz meu trabalho. Qual que é o legado que você quer deixar? Eu sempre respondo essa pergunta, algumas vezes que já me perguntaram, até porque muitas pessoas olham para mim e falam, você trabalha tanto, qual o motivo, né? Uma primeira premissa, eu quero que os meus filhos sejam meus fãs. Eu quero que eles olhem para mim e falem, meu pai é foda. Meu pai foi foda. Meu pai, porque eu sou fã do meu pai. Eu sou fã do meu pai. Então, essa é a primeira premissa, eu faço por eles. Para eles, eu quero deixar um legado de história para eles. Porque toda vez que eles pensarem em aprontar alguma coisa, eu quero que eles lembrem quem é o pai deles. Assim como eu passei por isso. Porque tem momentos da sua vida que você fala assim, será que eu deveria fazer isso aqui, procurar esse caminho mais fácil? Não, eu não deveria. Eu não fui criado assim, não tenho essa base e eu nunca posso desfazer ou ir contra tudo que eu vi na minha vida do meu pai foda que eu tenho. Então acho que essa talvez é a primeira. A outra é para mim mesmo, que me satisfaz, um legado de história mesmo, de poder contribuir. O cartório é contribuir com a sociedade. Sem dúvida. Então o legado talvez que eu deixo, que eu vou deixar... Que já está deixando. E que até a prefeitura já reconheceu, é dos relevantes serviços prestados. Então acho que os dois aí, eles falam bem alto dentro de mim. Que legal. Então, espero que você tenha gostado do nosso bate-papo. Cara, eu gostei muito, acho que foi muita informação aqui que a gente não tinha noção do que tem por trás de um cartório. Legal, a gente já se conhecia através de alguns negócios que nós fizemos aqui dentro da loja também. Você é uma pessoa que pra frente, do bem, totalmente centrada no que você faz. Falar pra você que a LT4 continua de portas abertas pra você, a LT4 Cast Show também. Espero que você tenha gostado, cara, do nosso bate-papo. Eu acho que foi muito, muito, muito legal mesmo. Eu gosto de inovação e de fazer algo diferente. Se você olhar meu Instagram, não é normal um cartorário fazer o que eu faço. Não é normal, você não vê no mercado. Assim como não é normal ter um LT4 que é show. Então eu admiro o seu trabalho e me sinto honrado de estar aqui, confesso. Que legal. Obrigado. Vamos deixar seu Instagram aqui embaixo pra galera que quer seguir, tá? Escutar um pouquinho das coisas que você fala que é legal, das dicas, e quem quiser conhecer o trabalho do cara é só entrar no Instagram e entrar em contato com ele. Valeu. É isso aí? Obrigado, Enon. Obrigado mesmo pela sua presença. Um abraço. Galera, esse foi mais um LT4 Cast Show. E se você não fez a escritura ainda, meu amigo, procura o cara aqui e vai fazer. Corre. Um abraço.